Bom dia, crianças! Muito obrigado porque a cada sábado você tem acompanhado o nosso Clubic. Nós temos feito esse Clubic especialmente para você, para que você aprenda da palavra do Senhor. Hoje nós vamos continuar com os nossos estudos sobre a vida de Jesus. Lembra quanta coisa interessante nós já aprendemos sobre a vida de Jesus? Quanta coisa legal nós já soubemos sobre o nosso Salvador? Hoje nós vamos continuar falando sobre os evangelhos. Lembra que nós aprendemos na primeira aula que existem 4 evangelhos, 4 livros da Bíblia que falam sobre a história de Jesus, sobre a história do Salvador. Foram eles o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. São os 4 evangelhos que contam a história do nosso Salvador. Lembra que nós já aprendemos sobre a vida de Jesus a respeito do seu nascimento, aprendemos a respeito do seu batismo e aprendemos como que ele foi tentado por Satanás e como que vitoriosamente ele obteve a vitória sobre a tentação de Satanás. Hoje nós vamos continuar falando sobre os evangelhos, só que hoje nós vamos falar especialmente sobre o evangelho de Lucas. Você sabe o que é que Lucas fazia da vida? Ele era um médico. E o que um médico faz? O médico, ele trabalha para salvar vidas. Você sabia que já naquela época já existiam médicos? Portanto, Lucas era um destes médicos que trabalhava para salvar vidas. E quando Lucas escreveu o seu evangelho, sabe como que ele quis apresentar Jesus? Ele quis apresentar Jesus Cristo como sendo o Salvador divino que tem o poder e a autoridade para salvar qualquer pecador. Foi assim que Lucas apresentou Jesus no seu evangelho. No Evangelho de Lucas, hoje, nós vamos aprender sobre como Jesus escolheu 12 apóstolos. Jesus tinha muitos discípulos, mas entre os discípulos, Jesus escolheu 12 apóstolos para enviar eles com uma missão em especial. Lá em Lucas, capítulo 6, versos do 12 ao 13, diz assim: Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome também de apóstolos. Estes apóstolos seriam aqueles homens que dariam continuidade à mensagem do Evangelho. Seriam eles que iriam fundar a Igreja de Jesus, a Igreja do Salvador. Os apóstolos, eles eram homens comuns, eles eram homens que tinham seus trabalhos, que tinham suas famílias. Deixe-me apresentar os 2 primeiros apóstolos escolhidos por Jesus. Foram eles, Simão Pedro e André. E sabe o que Simão Pedro e André faziam da vida? Eles eram pescadores. E o que um pescador faz? Isso mesmo, ele captura peixes e vende. Eles então foram convidados por Jesus para serem pescadores de homens. Antes, eles capturavam peixes, mas agora eles iriam levar a mensagem do Evangelho e assim Jesus quis chamar isso de pescar homens. Os pescadores tinham esse trabalho de pegar peixes e agora Jesus estava comissionando Simão Pedro e André para que eles fossem pescadores de homens, para que eles convocassem homens para serem salvos. Lá em Marcos, capítulo 1, versos 16 e 17, diz assim: Caminhando junto ao mar da Galileia, viu Jesus os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores, e disse-lhe Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Que convite maravilhoso que Jesus fez a estes 2 homens. Só que não era só Simão Pedro e André que eram pescadores. Outros 2 apóstolos também eram. Já vimos Simão Pedro, que era um pescador, já vimos André, mas havia também Tiago e João. Eles também tinham a mesma ocupação que André e Simão Pedro.
Outro discípulo chamado por Jesus foi Filipe. Felipe era de Betsaida, da mesma cidade que Simão Pedro. E quando Felipe ouviu falar de Jesus, quando Felipe foi convidado por Jesus, ele ficou tão impressionado que ele foi até um seu amigo chamado Natanael e convidou ele também a ser um discípulo de Jesus. Quando Jesus fala com Natanael, Natanael fica impressionado, porque mesmo sem Jesus conhecer Natanael, Jesus falou que havia visto Natanael debaixo de uma figueira. E Natanael ficou tão impressionado com Jesus saber algo sobre a vida dele antes mesmo de ser contado, que ele então resolve seguir a Jesus, que ele resolve ser um discípulo de Jesus. Um outro discípulo de Jesus, um outro apóstolo chamado por Jesus foi Mateus. E o que Mateus fazia da vida? Ele era cobrador de impostos. Naquela época, os cobradores de impostos, eles não eram muito bem vistos, porque eles costumavam cobrar dinheiro além do que era necessário. O Império Romano estipulava um valor que deveria ser pago como imposto, mas os cobradores de impostos, eles cobravam ainda mais dinheiro, e por isso que eles eram até mesmo odiados pelos judeus. E Jesus convidou Mateus para ser um dos seus apóstolos. Um outro apóstolo chamado por Jesus foi Tomé. Tomé também era conhecido como Dídimo. Tomé foi aquele que, quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele não acreditou. Mas diz a Escritura que Tomé teve um encontro pessoal com Jesus, que ele chegou a dizer: Senhor meu e Deus meu, deixando de fora assim a sua incredulidade e confiando que o seu Salvador, acreditando que o seu Salvador havia ressuscitado dentre os mortos. Um outro apóstolo chamado por Jesus foi Tiago. Tiago, filho de Alfeu. Por que esse Tiago é chamado assim? Ou por que há um diferencial no nome de Tiago? Porque lembre que havia um Tiago que era pescador. E esse Tiago ele é chamado de filho de Alfeu, ou também de Tiago o Menor, para diferenciar daquele primeiro Tiago que era um pescador. Um outro apóstolo chamado por Jesus foi Simão, também conhecido de o Zelote. Ele fazia parte de um grupo de homens que viviam armados e que estavam prontos para qualquer batalha, estavam prontos para expulsar o Império Romano e tomar o poder da Palestina. Ele foi convidado por Jesus para ser um apóstolo. E por que ele é diferenciado? O seu nome é chamado de o Zelote, exatamente para diferenciá-lo de Simão Pedro, que era um pescador. Um outro apóstolo chamado por Jesus foi Judas, chamado de filho de Tadeu. Ele é assim chamado para diferenciar do último apóstolo chamado, ou último apóstolo mencionado, que era Judas Iscariotes. Judas Iscariotes era assim chamado por conta do local de onde ele vinha, de Queriotes. Esse último apóstolo, Judas Iscariotes, foi aquele que traiu Jesus, foi aquele que entregou o mestre aos sacerdotes. Vamos agora lembrar o nome dos 12 apóstolos? Vamos lá? Pedro, André, Tiago, João, lembre que estes eram pescadores, Filipe, Natanael, Mateus, Tomé, Tiago o Menor, Simão, Judas e Judas Iscariotes. Estes homens foram os homens que Jesus chamou para fundar a sua igreja, para continuar o trabalho de pregação do Evangelho, para continuar a anunciar as boas novas de salvação a todos aqueles que haviam crido no seu Salvador. É por isso que nós temos igreja hoje. É por isso que nós podemos hoje proclamar o nome de Jesus. Porque ele morreu pelos nossos pecados e deixou a sua mensagem para que os seus apóstolos proclamassem. Hoje nós estamos fazendo exatamente isso. Estamos obedecendo a ordem de Jesus e estamos anunciando o evangelho para você, para que você creia e também seja salvo. Amém? Fique conosco até o final. Daqui a pouco nós faremos a nossa lição e botaremos em prática aquilo que nós aprendemos durante a nossa lição. Que Deus te abençoe.